Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Estamos no ar com o nosso encontro semanal, programa TV Sindmédico. E hoje aqui nós vamos conversar sobre o déficit de médicos na saúde, na rede pública de saúde aqui do Distrito Federal. Esse programa de hoje nós vamos apresentar em 2 blocos. No primeiro bloco eu vou conversar com o Dr. Edmilson Lúcio, ele é cirurgião plástico, está aqui já comigo no estúdio. E no bloco a seguir nós vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Dr. Farid Buitrago, né? O Dr. Edmilson, ele está para se aposentar, são quase 4 décadas na Secretaria de Saúde, né? Ele decidiu que agora vai se aposentar. O motivo? A decadência e abandono da saúde pública. Por quê? Porque a pesquisa recente aponta que desde o ano de 2014, o Distrito Federal perdeu 347 doutores, pasmem, quase 350 doutores e doutoras no SUS. Doutor Edmilson, o senhor avalia que a Secretaria de Saúde vem em decadência há quanto tempo que isso ocorre primeiramente? Boa noite para o senhor. Boa noite aos telespectadores. Nós temos visto nas últimas décadas, nos últimos governos, uma crescente decadência da condição de trabalho para o profissional médico que trabalha na ponta, atendendo o paciente, atendendo o usuário. As dificuldades, elas são crescendo. As dificuldades onde você não tem resposta da cadeia administrativa, no sentido até organizacional, até das estruturas das unidades. Por exemplo, agora nós temos uma situação quase chegando ao absurdo, onde as unidades não têm mais chefia. Veja bem, como é que você coordena um grupo de médicos fazendo uma especialidade ou um tipo de trabalho onde você não tem quem coordene, quem dê direção. Sem falar na falta de insumos, na falta de estrutura, na falta de sala de cirurgia, na falta de anestesista, porque o cirurgião, eu sou cirurgião, nós trabalhamos com estrutura muito importante e essa estrutura tem que estar a postas, ela tem que estar pronta para que esse ato cirúrgico aconteça. Se não tem essa equipe pronta e se os insumos não são adequados ou não existem, fica inviável o trabalho. Então nós temos uma gama de cirurgiões na rede totalmente parados ou fazendo trabalhos muito ínfimos, muito pequeno para a sua capacidade, para a sua proposta de trabalho. E isso leva a uma situação muito incômoda para os profissionais. Com certeza. O senhor falou há poucos instantes sobre a questão de falta de insumos. É muito frequente a falta de insumos na rede pública de saúde do DF? Olha, nunca, durante esses quase 40 anos que eu trabalho na rede, eu nunca vi uma situação semelhante à que estamos vivendo hoje. Doutor, assim, na sua avaliação, essa situação desse caos na rede de fato a principal responsável pela demandada de médicos do SUS, ou seja, o senhor conceitua isso como a principal causa dessa demandada de médicos do sistema de saúde? Existem várias causas para a saúde, a rede ela está sendo diminuída no número de profissionais médicos e a dificuldade do governo, mesmo quando abre concurso, para que profissionais, mesmo jovens, queiram entrar na rede. Porque o médico é um profissional muito preparado, você tem um tempo de formação muito longa e você olha para a rede, que era o sonho de todo médico, era trabalhar na rede, porque a rede, além de tudo, como eu falei da outra vez, ela é uma grande escola. Nós vamos desenvolver aquilo que aprendemos na faculdade e no nosso treinamento dentro da rede. Mas o jovem olha para a rede e vê os que estão na rede e não querem sair por causa da questão da aposentadoria, questão das vantagens. Mas todos eles reclamando de uma situação insustentável. Como é que isso atrai algum médico para que entre na rede? Doutor, dentro dessas quase 4 décadas aí que o senhor passou na rede pública de saúde, gostaria de vamos colocar assim, um testemunho, um depoimento do senhor, né? Qual a situação diante de um paciente mais difícil que o senhor já passou por conta do abandono da saúde pública? Olha, eu tenho N exemplos de situações em que o tratamento do paciente acontece por causa de incentivo e por causa de posições
pessoais do profissional, no caso eu. Certo. Se eu fizer exatamente o que me é de dever, basicamente e praticamente, eu não vou fazer nada. Porque tudo depende da nossa... Você tem que correr atrás, você tem que estar pedindo, solicitando, vai aqui, vai acolá, na secretaria, no centro cirúrgico, doutor, não vai ter isso. Aí você diz, não, como é que nós podemos resolver? Quer dizer, coisas que não competem ao profissional da ponta. Você na ponta, você tem que ter a estrutura competente para que você exerça a sua atividade. Não é você que tem que estar provendo, criando situações, adaptando materiais. Eu falo para os residentes que eu tenho dó deles, porque o que eles assistem é a adaptação constante de tudo que nós fazemos para que aconteça alguma coisa no nosso trabalho, para que alguma cirurgia aconteça. Você tem que adaptar quase tudo. Então, é uma situação incômoda. E por isso mesmo eu esperei esse governo entrar. Eu já tinha 2 anos, esperei o governo entrar, digo, eu vou esperar a que esse governo veio. Se houver alguma mudança, eu vou ficar os meus 18 anos. Mas o governo vem e a gente vê que não mudou absolutamente nada. Pelo contrário, cada vez afunda mais. Então, não tem lógica. Doutor Edmilson, há tempos que eu estou à frente de algumas entrevistas aqui na nossa TV Sindmédico e infelizmente nós apresentamos muitos problemas. Eu lhe pergunto, existe a possibilidade desse quadro ser revertido? Esse quadro é um quadro crônico. E como médico, toda doença crônica, ela é um pouco complexa a sua solução e a sua resolução. Exigiria, no meu entendimento, por ter tanto tempo na rede, exigiria uma nova visão de gerenciamento e de rede, de comando, rede de gestão da Secretaria. Porque eu entendo que toda a falência da rede vem por causa da gestão. Porque não acredito que não haja verba nem dinheiro para você comprar insumo. Isso é impossível, isso está acontecendo. O que existe é simplesmente incapacitação da gestão governamental de gerir, porque nós já assistimos, já vivemos tempos magníficos nessa rede. Certo. O senhor falou há poucos instantes atrás sobre a questão que o senhor esperou assumir esse novo governo para ver se mudava ou não, para de repente protelar ou não essa sua aposentadoria. Nós estamos com pouco mais de 100 dias de governo do novo governo. E o senhor acha que a tendência é de melhora ou de piora? Olha, você quando entra, e aí entrar em qualquer lugar, você tem, as pessoas que lhe observam vão ter a primeira impressão. Claro. E a primeira impressão ela é muito importante. Veja bem, você entra, você tem que dar um recado. Você tem que dar um recado à população. Eu entendo que um governo entra, ele tem que dar um recado. Claro. O primeiro recado, ele diz de todo o resto do que você vai fazer na sua gestão. Se o primeiro recado foi totalmente fora de qualquer expectativa de quem esperava alguma mudança, sinceramente, eu não creio que vá haver alguma mudança, não. Ok, doutor, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria das suas considerações finais aqui para a câmera 1. Eu quero agradecer ao sindicato, à TV, porque esse meu discurso eu tenho feito durante toda a minha vida profissional, desde quando a gente começou a assistir à decadência do nosso trabalho, porque nós trabalhamos da ponta, nós sentimos a angústia, sentimos a tristeza, sentimos a desesperança da população quando chega no hospital procurando um atendimento e ela não tem, e ela sabe que não vai ter. Ok, agradeço muito aqui a participação nesta edição da TV Sindmédico do Dr. Edmilson Lúcio. Ele é cirurgião plástico com quase 40 anos aqui na rede pública de saúde. Conversamos um pouquinho sobre déficit de médicos na rede pública de saúde aqui do DF. No próximo bloco, conversaremos com o Dr. Farid Buitrago, presidente do Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal. Segue TV Sindmédico. E neste segundo bloco do programa TV Sindmédico, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, Dr. Farid Buitrago,
também vai conversar conosco sobre essa debandada dos médicos da rede pública de saúde, né? Porque segundo dados do próprio Conselho Regional de Medicina, aproximadamente faltam 2.000 médicos para cuidar dos pacientes aqui na capital da República. Doutor Farid, boa noite. A que o senhor atribui esse déficit de médicos aqui na rede pública de saúde do Distrito Federal? Boa noite, Valer. Boa noite a todos os médicos e a todas as pessoas que nos estão assistindo neste momento. A falta de médicos da rede pública de saúde basicamente se deve ao descontentamento dos médicos com as condições de atendimento na rede pública. As pessoas fazem o concurso público, ingressam na rede pública para atender, na ilusão de encontrar uma rede pública em boas condições de trabalho e se deparam com a realidade. Infelizmente não tem condições adequadas de atendimento e isso faz que as pessoas fiquem desestimuladas de ficar na rede pública e muitos deles optam por sair, porque na rede privada vão encontrar melhores condições de trabalho. Então, a permanência do médico na rede pública passa por melhorar as condições adequadas de trabalho na rede pública. E o que o Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal tem feito, em termos de trabalho, para diminuir esses gargalos dentro da rede pública? Bom, primeiro, a função principal do Conselho Regional de Medicina é zelar pelo exercício ético da medicina. Nós não temos a prerrogativa de brigar por condições salariais, que isso é uma prerrogativa do sindicato. Porém, cabe a nós fiscalizar aquelas condições adequadas de trabalho para benefício da sociedade. Então, permanentemente, o Conselho Regional de Medicina está realizando fiscalizações em todas as unidades de saúde do Distrito Federal. Nós temos médicos fiscais, temos técnicos fiscais que visitam cada uma das unidades de saúde do Distrito Federal, fazem um relatório das condições daquela unidade de saúde. Esse relatório é enviado posteriormente à própria Secretaria de Saúde, apontando aquelas falhas, apontando aquelas situações que poderiam melhorar para ter umas condições adequadas de trabalho, tanto para profissionais de saúde como para a população em geral. Doutor Farid, nós estamos sabendo, a grande mídia, ela sempre divulga muitas denúncias, inclusive você está como exemplo o Hospital Regional de Ceilândia, onde pacientes denunciam que não há parede para se encostar. Nesse caso, como o CRM ele procede? De fato, existem condições físicas que devem ser mudadas em algumas instituições de saúde. Um exemplo, basicamente, é o Hospital Regional de Ceilândia. Tem algumas especialidades que, mesmo tendo, às vezes, médicos suficientes para atender, não tem condições de internar a quantidade de pacientes que procuram aquele hospital, tendo os médicos tendo que internar muitas vezes aqueles pacientes em condições que não são adequadas, às vezes em macas, muitas vezes em condições infra-humanas, no chão mesmo, para poder atender aquele paciente. Essas condições são as que nós relatamos à Secretaria de Saúde. Os fiscais passam lá, fiscalizam, veem quais são as condições que estão sendo atendidas na nossa população e esses erros, aquelas situações degradantes, são passadas para a Secretaria de Saúde visando a melhoria. E a melhoria passa por adequação física dos hospitais, ampliação dos hospitais, ampliação de equipamentos, ampliação de leitos hospitalares. A população está crescendo e nós temos que crescer igual. A rede pública de saúde tem que crescer também, o mesmo passo que cresce a população do Distrito Federal. Doutor Farid, faltam médicos somente na rede pública ou faltam no mercado de trabalho em geral no Distrito Federal? No mercado de trabalho, o Distrito Federal tem médicos suficientes para atender a população inteira. Nós temos uma relação médico-população das mais altas do país.
Então, quantidade de médicos não falta no Distrito Federal, mas falta médico que se dedique a trabalhar na Secretaria de Saúde. Por quê? Na Secretaria de Saúde é onde são atendidos a grande maioria dos pacientes, aqueles pacientes que não têm condições de pagar um médico particular, não têm condições de comprar um plano de saúde, eles procuram a rede pública para atendimento. E, infelizmente, tem profissionais insuficientes para atender a esse tipo de população. Doutor, nós já estamos praticamente com 100 e poucos dias do novo governo, né? E ele tem se mostrado disposto ao diálogo para resolver esse tipo de questão? Nós estamos em um diálogo aberto com o secretário de Saúde. A verdade, o secretário de Saúde se reuniu conosco, ele aceitou nossas sugestões, mas ainda está muito cedo realmente para poder avaliar se o caminho que está percorrendo a Secretaria de Saúde é o caminho correto. Nós estamos permanentemente, junto ao secretário de Saúde, mostrando onde que deve fazer as melhorias no sistema de saúde para que possa ser bem atendida a nossa população. Conforme o primeiro bloco também nós abordamos aqui com o doutor Edmilson a questão dos problemas, tá? E existe solução? Como reverter esse quadro? A solução passa, basicamente, o primeiro ponto fundamental, fortalecimento da atenção primária. A atenção primária são os atendimentos que são realizados nos postos de saúde, no centro de saúde. Por quê? A maioria das pessoas que procuram nossos prontos-socorros não deveriam estar lá no pronto-socorro. A maioria das pessoas poderiam ser atendidas nas unidades básicas de saúde. Então, primeiro ponto, fortalecimento da atenção primária. E isso se faz mesmo com contratação de médicos que se dediquem exclusivamente à atenção primária. E o segundo ponto é fortalecimento também das unidades assistenciais secundária e terciária. Falta médico para atendimento secundário e faltam não só médicos, profissionais de saúde de outras áreas, enfermeiro, técnico, que possam dar um melhor atendimento. E terceiro, crescimento da rede hospitalar. Faz falta mais unidades de atendimento, faz falta aumentar a parte física dos hospitais para dar um melhor atendimento à nossa população. Nós recebemos uma pergunta aqui interessante, né? O governo acaba de lançar a portaria 272 de 2019 com uma argumentação de estabelecer padrão de qualidade no atendimento aos pacientes. Os médicos e demais servidores da saúde têm condição de garantir atendimento humano sem ter como oferecer leito, medicação, equipamentos e tratamentos de que o paciente precisa? Eu pergunto, doutor, essa medida tem efetividade? O atendimento humanizado já está sendo feito. A portaria só deixou mais explícito realmente o que o servidor já está fazendo. Basicamente, nossos servidores, tanto médico, enfermeiro, eles atendem humanamente toda a nossa população. Mas, infelizmente, às vezes, a falta de condições, a falta de medicamentos é que torna desumano esse atendimento. Você tem um conhecimento técnico, você sabe o que fazer, você sabe que medicamento ou que tratamento deve fornecer para aquele paciente, mas não tem a condição. O medicamento inexiste, não faz parte do rol de medicamentos da Secretaria de Saúde, então não podemos oferecer o melhor atendimento a nosso paciente. A portaria só deixa um pouco mais explícito o que o funcionário já está fazendo. Existem outras portarias que já falavam sobre esse tipo de atendimento humanizado. Doutor Farid, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gostaria das suas considerações finais aqui para a câmera 1. Gostaria de ressaltar e gostaria realmente que a Secretaria de Saúde tomasse as providências necessárias para a melhoria das condições de trabalho, tanto dos profissionais de saúde, médicos, e profissionais e enfermeiros, como a adequação das condições físicas de atendimento para a nossa população. O caminho para melhorar melhor atendimento da população do Distrito Federal está em fortalecimento da atenção primária e melhoria de condições, melhoria dos hospitais, adequação da rede hospitalar e ampliação da rede hospitalar. Tendo isso, nós vamos a conseguir um melhor atendimento para todos os pacientes do Distrito Federal. É isso aí, gostaria de agradecer muito aqui a participação no primeiro bloco do Dr. Edmilson Lúcio, né,
que é cirurgião plástico, está há quase 40 anos na rede pública de saúde e vai se aposentar exatamente por falta de condições que foram apresentadas aqui nesse programa. Ele participou do nosso primeiro bloco. Agradeço muito a participação do presidente do Conselho Regional de Medicina, do Dr. Farid Buitrago, que está aqui nesse segundo bloco também, colocando essa questão da posição do Conselho Regional de Medicina no tocante a essa debandada dos médicos. Mas agradeço principalmente a você que nos assistiu, que está participando conosco neste programa. Estaremos de volta numa próxima edição da sua TV Sindmédico. Tchau, tchau.